Fala rapaziada, estamos aqui no terceiro episódio dessa série maravilhosa analisando as equipes, as principais equipes europeias e como elas chegam para essa Champions League. Neste episódio, nós vamos analisar as equipes inglesas, os clubes da Premier League que vão disputar essa nova Champions. E ao meu lado, hoje, uma convidada mais que especial, vocês com certeza já conhecem da TNT Sports, também da live que eu participo lá no canal dela, uma mulher que eu admiro demais, não só como profissional, mas também como pessoa, e é ela, Giovana Kiel, pela primeira vez aqui no meu canal. Que honra te receber, tudo bem? Oi, Pedrão. Oi, pessoal do canal do Pedrão. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite. Parabéns, inclusive, pela iniciativa de detalhar como chegam os principais clubes para essa nova Liga dos Campeões e principalmente com as meninas, né? Dando espaço para as meninas. A gente sabe que muitas vezes é complicado a mulher conseguir se inserir no mercado do futebol, no jornalismo esportivo, e você também está ajudando essa galera a ganhar um espaço. E olha, eu acho que tem inglês aí pintando entre os favoritos com. Acho não, né? Já é uma certeza. A gente vai falar sobre isso. Exatamente. E antes de tudo, você que está aí, se inscreva no canal, deixe o seu like, ativa o sininho, porque a meta ainda é chegar aos 100 mil inscritos neste ano. E claro, todas as redes sociais da Giovana Kiel, caso você tenha a loucura de ainda não a conhecer, estão aqui na descrição. Mas sem enrolação, vamos ao que interessa, e você já começou aí falando dos favoritos, vamos começar com ele, o atual campeão da Premier League, conseguiu manter o Pep Guardiola no comando, tinha algumas especulações aí que o técnico espanhol poderia sair, algumas chegadas, algumas saídas. Manchester City, que foi eliminado pelo Real Madrid na temporada passada até cedo, né? A gente comentou muito sobre ter sido uma final antecipada, mas como vem, Gil? Como vem esse City para essa temporada, para essa nova Champions? Eu acredito que o Manchester City de novo chega entre os favoritos. Teve a infelicidade de pegar o Real Madrid, que era outro grande favorito ao título, e foi um embate muito equilibrado, um embate que foi decidido nas penalidades, e provavelmente se a gente é, caso ambos se enfrentem nessa Champions, a gente vai ver de novo um embate muito equilibrado para mim, dois times que são os grandes favoritos a esse título da Champions, Manchester City e Real Madrid, e na minha opinião, favoritos já em diversas outras temporadas. O Pepe Guardiola conta hoje com a adição do Savinho, que para mim é um atleta que vai entregar bastante nesse Manchester City e em suas primeiras partidas já mostrou isso. Infelizmente acabou se lesionando nesse começo no Manchester City, mas a gente já viu que de fato é uma adição que vai fazer a diferença no time do Guardiola. O City começou muito bem na Premier League, 100% de aproveitamento, mesmo com a ausência do Rodri, que é aquele jogador que causa um impacto gigantesco no time do Guardiola em relação a equilíbrio. É o jogador que dá realmente ali, é o motor do time do Pep Guardiola, e a gente sabe a diferença que muitas vezes o City sentia a ausência do Rodri. Hoje, o Manchester City já começa uma temporada sabendo lidar com essa ausência. É claro que, novamente, eu acredito que a gente vai ver o Manchester City com uma dificuldade para ter um equilíbrio defensivo, que foi algo que pesou bastante na temporada passada para o City. E pesou também na temporada anterior em que o City foi campeão da Champions, mas o Guardiola ali com o posicionamento do Stones conseguiu solucionar isso. Então, como o Manchester City joga com essa linha muito alta e os adversários já sabem que o City joga com essa linha alta, o trabalho de recomposição defensiva muitas vezes acaba falhando, e por isso o Manchester City tem sido um time que acaba sofrendo bastante com isso. Então, já nesses primeiros jogos da Premier League, a gente viu que os times exploram ou tentam explorar essa linha alta do Manchester City, e muitos times vão entrar para jogar contra o Manchester City de forma reativa, já pensando nessa estratégia exatamente de pegar a defesa ali do Manchester City nessa linha alta e desconstruída, nessa dificuldade também de recomposição. Agora sim, né? O Haaland, na temporada passada, foi um ponto questionável, porque acabou, mesmo fazendo uma temporada em número de gols alta, boa, para os padrões dele ficou abaixo, principalmente se você pegar os lances em que ele perde gols claros. Foi uma temporada em que o Haaland perdeu muitos gols claros. Nessa temporada já começa com 2 hat-tricks na Premier League. Talvez seja um indicativo de que o Haaland pode fazer uma temporada melhor do que na temporada passada.
e ressaltando que é um jogador que muita gente cobra que apareça mais nos momentos decisivos, principalmente nessa fase de mata-mata da Champions. Exatamente, né? O Haaland, ele que, como você disse, perdeu muitas chances claras também na Premier League, mas o que faz mais falta é que naqueles momentos decisivos ele não tem aparecido. A gente viu também aí a efetivação de alguns jogadores, né? Como o Doku, Gvardiol, que chegaram na temporada passada, o Rico Lewis sendo mais importante nesse time. Acho que o Walker vai acabar voltando, mas é muito interessante que o Guardiola tenha peças de reposição, né? Como a gente sempre vem comentando, com essa quantidade de jogos aumentando cada vez mais, e ainda mais pensando no Mundial, no final dessa temporada, a profundidade no elenco dessas equipes principais é muito importante. E já jogando para o sorteio, né, Gil, dessa fase de liga, o Manchester City não pegou uma vida completamente fácil, né? Que quando você é o principal, quando você é o favorito, você olha sempre de cima para baixo. Mas tem alguns confrontos bem complicados. Em casa, o City pega a Inter de Milão, o Clube Brugge, o Feyenoord e o Sparta Praga. Já fora de casa, enfrenta o Paris Saint-Germain, a Juventus, o Sporting e o Slovan Bratislava. Analisando esse sorteio, você acha que existe alguma possibilidade do City não ficar entre os 8 primeiros? Cara, assim, o City para mim é bem favorito em todos os confrontos. Em todos os confrontos. Acredito que a Inter de Milão é a que vai dar mais trabalho. E talvez o PSG, mesmo sem uma estrela, tem feito boas partidas. Acho que pode dar um trabalho também, mas para mim o City é bem favorito em todos os confrontos. Acho que tem um elenco muito mais recheado que a grande maioria dos adversários que vai enfrentar e para mim vai brigar pela primeira colocação. Fica entre os 8 e vai brigar pela primeira colocação. É isso, o Manchester City, principalmente com o Guardiola, né? Geralmente tem uma vida, não tem sempre uma vida fácil, mas sempre consegue se sair muito bem das primeiras fases de Champions League, e isso deve se repetir nessa nova Liga dos Campeões. Vamos para o Arsenal, já que nós falamos do City, que foi o campeão da Premier League na última temporada, vamos falar de quem também foi o vice-campeão, mais uma vez, né? Seguidamente, o Arsenal de Arteta, que tem um trabalho já muito longo, né? Até para os padrões europeus, está no Arsenal desde 2019. Na última temporada, o Arsenal foi eliminado pelo Bayern de Munique nas quartas de final, empatando o jogo em casa e perdendo fora de casa, mas depois de já ter tido uma vida bem complicada contra o Porto, né, se classificando nos pênaltis, o Arsenal de Arteta, que assim fez algumas contratações muito pontuais, né, e eu acho talvez a melhor contratação da Premier League, eu vi em alguns sites e tendo a concordar, do Ricardo Calafiori, talvez o grande destaque da seleção italiana na Eurocopa, um ótimo zagueiro que pode fazer também um papel de lateral. É verdade que nesse início de temporada ainda está se adaptando, entrado no segundo tempo em alguns jogos, mas acho que pode ser importantíssimo para um time do Arsenal que consegue manter a sua espinha dorsal, né? Ninguém muito importante do Arsenal saiu nessa janela de transferências. O Ramsdale, o Nketiah, o Smith Rowe, talvez as principais saídas do Arsenal, eram jogadores de composição de elenco, que entravam sim na necessidade, principalmente nos jogos mais simples da Premier League, se é que isso existe. Mas o Arsenal precisa subir um degrau, né? Eu não sei, quero até ouvir sua opinião sobre isso. A minha impressão sobre o Arsenal, mesmo que tenha pegado um Bayern de Munique que é muito tradicional, mas talvez naquele momento da temporada o Arsenal chegava como um time melhor, uma equipe mais estruturada. A minha impressão é que o Arsenal não conseguiu ponderar, talvez por ter ficado algum tempo fora da Champions League, mas equilibrar essa gestão de elenco para a Premier League, que é um campeonato muito complicado, muito intenso, e para a Champions. Parece que perdeu o gás na Liga dos Campeões. O Arsenal que chegou já a uma final em 2004, 2005, né, se eu não me engano, contra o Barcelona. Você acha que o Arsenal, Gil, com essas contratações, né, a chegada do Sterling, o Mikel Merino, que também fez uma grande Eurocopa pela Espanha, você acha que o Arsenal tem a condição de subir um degrau nessa Champions? Talvez a gente falar aqui de uma equipe que possa chegar numa semifinal, talvez, quem sabe, sonhar com uma final de Champions League? Então, hoje, para mim, o elenco do Arsenal é muito mais vasto do que nas 2 temporadas anteriores em que brigou pelo título da Premier League com o Manchester City.
Mas a questão maior do Arsenal é que nos momentos decisivos ainda sinto que falta alguém que tenha de fato ali uma liderança para recolocar o time nos momentos em que o time se desconecta. A gente viu que contra o Bayern de Munique, ter jogadores experientes e jogadores que de fato liderem o time diante desses grandes desafios fez muita diferença. Então, até a gente pegando a reta final de ambas Premier Leagues em que o Arsenal fica na vice ali colocação, não, é vice-campeão, né? A gente vê que na reta final o time acaba se desfazendo um pouco, o time acaba caindo de rendimento e não aproveitando os momentos em que teve para assumir a ponta e permanecer na ponta. Então, acredito que esse pode ser um fator que, no momento, ali na fase de liga, não vai influenciar tanto, porém, no mata-mata, acredito que o Arsenal perde um pouco de força por conta dessa questão. Agora, outro ponto é sobre a inconsistência, a oscilação de rendimento que eu vejo nos atacantes do Arsenal, com exceção do Saka. O restante, para mim, oscila demais. Trossard, Martinelli, Havertz, o próprio Sterling chegou agora, é um cara que oscila muito e isso acaba muitas vezes prejudicando o Arsenal em momentos em que precisa ser mais efetivo no ataque. Assino embaixo de tudo que você disse. E depois de ter elogiado, e você também elogiou o mercado do Arsenal, eu acho que a maior deficiência foi essa, né? Que tivesse contratado um camisa 9, um homem de centro de ataque para resolver esses problemas de gol nos momentos realmente importantes. Eu acho que a qualidade de, como você disse, Martinelli, de Havertz, de Trossard, do próprio Gabriel Jesus, é inquestionável que eles são bons jogadores, mas até historicamente não são jogadores assim realmente decisivos, né? Dado e assim, tirando para exceção alguns lampejos do Havertz, mas eu não acho que o Arsenal, como você bem disse, tem esse jogador para finalizar, e algo que é tão importante na Champions, né? A gente vê toda temporada como é importante que você tenha jogadores realmente decisivos, e analisando taticamente o Arsenal, talvez o papel do Saka, nem sempre essa bola decisiva cai no pé dele, né? Eu acho que ele seja o mais decisivo também do ataque do Arsenal, mas até por posição, essa bola nem sempre é dele. Acho que o Arsenal vem, assim, os pós e contras, talvez seja a mesma coisa da temporada passada, né? Dependendo dos adversários que pegar na possível segunda fase. E analisando aqui os adversários, né, que a gente está falando deles, o Arsenal dentro de casa pega o PSG, o Shakhtar Donetsk, o Dinamo Zagreb e o Mônaco. Fora de casa vai enfrentar a Inter de Milão, Atalanta, Sporting e Girona. Repete até 3 adversários aí do Manchester City, né? Talvez isso seja até um parâmetro de comparação. Mas você acha que é um caminho mais difícil, Gil? Você acha que esses 8 primeiros adversários podem trazer alguma dificuldade para o Arsenal para se colocar ali direto nas oitavas de final? Eu acho que fica entre os 8 também, mas não acredito que brigue pela primeira colocação. Acho que vai ter mais dificuldade nessas partidas de liga do que o Manchester City, até por conta dessa questão que a gente já mencionou, de ser mais decisivo, e também acho que pode sentir alguns jogos fora de casa. Acho que o Sporting é fora, né? Você mencionou o Sporting fora. O Arsenal, inclusive, recentemente foi eliminado pelo Sporting. São 2 jogos que acredito que o Arsenal tende a perder pontos. Pelo menos ali ceder um empate, por exemplo. E agora nós seguimos para o Liverpool, que depois de tantos anos não é mais o Liverpool de Jürgen Klopp, e é o Liverpool de Arne Slot, que começou, assim, literalmente muito bem, né? Mais do que eu particularmente esperava. Pelo menos o Liverpool também está invicto nessa temporada com 3 vitórias na Premier League, ainda não sofreu gols, um time que se imaginava que poderia passar por uma oscilação, né? Geralmente as equipes que ficam por tanto tempo com o técnico demoram a se adaptar novamente, e o Arne Slot parece que entendeu perfeitamente o que fazer e como fazer esse Liverpool, né? Que se na pré-temporada tinha alguma dúvida do que seria, eu acho que já agora, com esse sorteio da Champions, é outra perspectiva que a gente tem desse Liverpool, né? É uma outra interpretação do tamanho que ele chega para essa nova Champions. Eu acho que o Liverpool ele pode ser prejudicado pelo tamanho do elenco.
Eu não acho que o Liverpool tem um elenco tão vasto assim. E, inclusive, vejo a falta de duas posições. Um volante, de fato, de marcação, que o Arne Slot tem ali colocado para ajudar, principalmente nessa posição, improvisando o Gravenberch. E tem ido bem, tem funcionado, porque acaba que todo mundo no meio-campo tem ajudado bastante a marcar, então isso é claro que impulsiona que o setor defensivo seja eficiente. Acaba exigindo, você não tendo de fato um grande volante de marcação, acaba exigindo que os outros, principalmente do meio-campo, recomponham mais e marquem de forma mais firme. E isso o Liverpool tem feito muito bem nesse começo de temporada. E também falta um zagueiro canhoto. O Liverpool não tem um zagueiro canhoto. Todos os zagueiros do Liverpool, os utilizáveis, né, são zagueiros destros. E acho que isso também pode acabar pesando em algum momento para um time que quer ser campeão de tudo. Obviamente, o Liverpool, como todo mundo que compete, quer vencer todas as competições que disputa, e como é um time que tem sim vários fatores ali que colocam o Liverpool como um dos cotados a vencer Premier League, a vencer Champions, são pontos ali que podem no final fazer toda a diferença. Agora, tem me chamado a atenção bastante a escolha do Slot em colocar o Diogo Jota e não o Darwin Núñez, porque o ataque volta a ser um ataque um pouco mais fluido e com mais movimentação, como a gente via naquela época em que o Liverpool deu tão certo com o Klopp, em que tinha Firmino, Mané e Salah, onde eles não guardavam muito posição e a gente via muita alternância de posição, e isso dificultava muito a vida, a marcação ali dos adversários, e é isso que a gente tem visto muitas vezes nas partidas do Liverpool. Com o Darwin Núñez, isso acaba sendo um pouco mais complicado. Eu entendo que o Diogo Jota ainda não está entregando o suficiente, mas ele adiciona movimentação, algo que o Darwin Núñez muitas vezes acaba ali não fazendo, porque é mais um jogador que gosta de se posicionar bem na área. Talvez se a gente fosse analisar, projetar o potencial desses dois jogadores, talvez a gente falasse mais do Darwin Núñez, né, que pode, talvez, pelo que já demonstrou na carreira, chegar muito mais longe. E como você bem disse, eu acho que eu entendo, taticamente falando, a escolha do Diogo Jota. Algo que eu pontuaria também nesse Liverpool é o Szoboszlai, né, assim, que foi contratado como um jogador que anteriormente já tinha um muito bom chute de fora da área, e nesse início de temporada deixou a desejar. Eu acho que só nisso, em alguns momentos, tem a oportunidade de fazer um chute de fora da área, porque, como você bem disse, ele é um jogador que existe nesse Liverpool que talvez não existia naquele do Klopp, né? Naquele que tinha o trio sensacional no ataque. Um meio atacante muito bom, muito criador, com muito bom chute de fora da área, muita criação, e ele acaba exigindo menos desse atacante central, né? Que antigamente era o Firmino e fazia muito mais um papel de 10 do que hoje é o Diogo Jota, que ajuda muito mais na movimentação. Um breve comentário, você falou do zagueiro do pé esquerdo, né? E nessa posição tá jogando o Van Dijk, né, para cobrir o lado esquerdo que não tem esse zagueiro. Que sonho seria toda a equipe, né, que não tenha um zagueiro canhoto poder cobrir essa posição com o Van Dijk enquanto não consegue encontrar, né? Que maravilha. E analisando os sorteios, talvez o Liverpool tenha um caminho um pouco mais difícil do que os outros companheiros de liga. Enfrenta dentro de casa o Real Madrid, que reeditando duas finais bem recentes contra os espanhóis, o Bayer Leverkusen, do seu ex-jogador Xabi Alonso, o Lille e o Bolonha. Fora de casa, viaja para enfrentar o RB Leipzig, o Milan, o PSV e o Girona. Analisando esse sorteio, que talvez seja um pouco mais cascudo, Gil, mas será possível que nós teremos entre os 8 primeiros colocados 3 clubes ingleses? Eu acho bem provável, apesar do Liverpool não ter dado muita sorte assim no sorteio, deu inclusive um pouco de azar em relação a principalmente enfrentar o Real Madrid. Eu acredito que o Liverpool tem nível sim para pelo menos sair com um ponto desses desafios mais complicados. Se a gente olhar os outros adversários, né, os outros clubes nessa fase de liga, a gente coloca assim, fazendo mais ou menos as contas, o Liverpool como um dos 8 primeiros colocados. Não acho que o Liverpool vai enfrentar aquela fase de playoff. Acho que vai fazer uma fase de liga que pode ter dificuldades ali, que eventualmente vai perder pontos, mas que vai conseguir ficar entre os 8 primeiros colocados. Olhando pelo lado bom, né?
se existe um lado bom nisso, pelo menos Real Madrid e Bayer Leverkusen ele vai enfrentar em Anfield, né? Assim, dos males o menor. Pelo menos esses adversários complicados vão enfrentar ali, os Reds vão enfrentar em casa, é um ponto positivo. E para terminar essa análise sobre os clubes ingleses para essa próxima Champions League, que começa na semana que vem, a gente termina com o Aston Villa, que estava há 41 anos longe da competição, disputou pela última vez em 1983, um ano depois de ter conquistado o título em 1982 da Champions League. Para quem não sabia, o Aston Villa é campeão da Champions. Na época, Copa dos Campeões da Europa, mas o troféu já era o mesmo. Então não vamos entrar nesse mérito. O Aston Villa do Unai Emery, que assim, perdeu algumas peças muito importantes. O Diaby acabou indo para o futebol árabe, vai jogar pelo Al Ittihad. O Douglas Luiz, que talvez fosse a principal peça da espinha dorsal desse time no meio-campo, participando das transições ofensivas principalmente, também na bola parada também, acho que é muito bom citar esse ponto, tanto nos escanteios quanto nas faltas. Douglas Luiz acabou saindo para a Juventus, duas percas assim muito importantes que é complicado dizer que repôs. Mas inicialmente o Onaná, que veio do Everton, um muito bom meia de ligação, vem substituindo à altura o Douglas Luiz, um investimento quase que igual, né? Tirando salários, na casa aí dos 60 milhões de euros. Mas o Aston Villa foi ao mercado. Também buscou o Madsen, que fez uma ótima temporada pelo Borussia Dortmund, finalista da Champions na temporada passada. E assim, é o Unai Emery, né? Um técnico que historicamente historicamente e com os títulos, né? É o maior técnico da Liga Europa e também foi muito bem na Conference na última temporada, chegando até a semifinal com o próprio Aston Villa, mas que precisa se provar na Champions League. E apesar, como eu disse aqui, de ter superado, né, o Douglas Luiz aparentemente com o Onaná, demonstrou algumas dificuldades, teve 2 vitórias nesse início de Premier League, uma derrota para o próprio Arsenal, e assim, até aí tudo nada fugindo do esperado, né? E talvez o Aston Villa sofra do que essas equipes, geralmente essas equipes emergentes, né, Gil? Como a gente viu com o Newcastle, por exemplo, na última temporada, o próprio Brighton, que não disputou a Champions, mas disputou a Europa League, que essas equipes, exatamente pela falta de profundidade no elenco, não consigam performar e nem repetir os feitos da última temporada, independente das saídas ou chegadas de jogadores mais importantes, né? O Aston Villa, que vai pegar um caminho difícil, já trago aqui, dentro de casa enfrenta Bayern de Munique, Juventus, o Celtic e o Bolonha. Fora de casa viaja para enfrentar também o RB Leipzig, Clube Brugge, Young Boys e Mônaco. Eu queria a sua visão, Gil, a sua opinião sobre qual caminho seria o melhor para esse Aston Villa. O quão é importante chegar o mais longe possível na Champions League, mas também se manter na zona de classificação para as competições europeias, né? Imaginando que é uma equipe que ficou tanto tempo distante dessas competições e agora se coloca em um patamar mais alto da Premier League. O calendário vai penalizar bastante o Aston Villa, pelo que você falou, um elenco que não tem tanta profundidade assim, e a gente tem a adição de jogos da Champions League e provavelmente, pelo que eu estou projetando, o Aston Villa vai disputar o playoff para ir para as oitavas de final. Se fosse aquela Liga dos Campeões no formato anterior, em que você tinha grupos ali, eu acreditaria mais nesse time do Unai Emery, porque ele é um cara que sabe administrar muito bem essas competições. Mas com essa mudança de formato, já não acho isso. Acho que vai ter dificuldade para se classificar e vai ficar entre ali os clubes que vão para o playoff. E aí no mata-mata o Aston Villa já pode surpreender. O problema do Aston Villa foi ficar no pote 4, porque aí ele se submeteu, né, aos outros potes e isso acaba não só complicando a vida dele, mas complicando a vida de outros clubes, porque ele era o grande temido do pote 4. E o Aston Villa, claro, a gente precisa lembrar que além de ser um time
com uma transição muito rápida de ataque e defesa, geralmente fez muitos gols de contra-ataque, principalmente utilizando a velocidade do Watkins, né, que fez aquele gol histórico para a Inglaterra na última Eurocopa, classificando os ingleses para a final. Também tem um muito bom goleiro, o Martínez, da seleção argentina, zagueiros, o próprio zagueiro brasileiro, né, o Diego Carlos, também o Pau Torres, um muito bom zagueiro espanhol, o experiente Meguin no meio campo. Então, assim, é um time, como a gente disse aqui durante toda essa análise, é um time bom, mas o quanto essa falta de profundidade no elenco, né, esse cobertor curto, pode penalizar o Aston Villa, que assim, essa é uma visão bem particular minha, essas equipes precisam, talvez seja mais importante sempre estar nessas competições, né, para essas equipes que, enfim, têm crescido nos últimos anos, do que realmente fazer campanhas históricas, né? O Aston Villa, desde a chegada do Unai Emery, mas até alguns anos antes, já vinha subindo posições, deixando de ser um time que brigava na parte de baixo para meio de tabela da Premier League, para subir alguns degraus. E eu acho muito importante que sempre estar nessas competições traz não só casca para os jogadores, né, mas também investimentos, enfim, e outra interpretação, outra abordagem dos clubes que enfrentam essas equipes nessas competições. Mas é isso, as 4 equipes inglesas estão analisadas e muito bem analisadas também aqui pela Giovanna Kiel. Gil, muito obrigado pela disponibilidade, por ter aceitado esse convite, fazer parte desse projeto que tem sido maravilhoso. Assim, digo para você, já disse em outras oportunidades, mas assim como disse para todas as outras meninas, aprendo muito com você todos os dias e nesse contato particular mais ainda. Muito obrigado por ter feito parte. E é isso. Espero que tenha gostado também de visitar aqui o meu canal. Valeu, Pedrão. De novo, parabéns pelo trabalho. E, pessoal, se inscrevam no canal, né? Porque ele tá merecendo, tá fazendo um trabalho incrível. E eu acredito que você vai chegar na sua meta aí de 100 mil inscritos em breve. Vai estar comemorando no ano novo os 100 mil inscritos. Tô prevendo, hein? Tomara, tomara. É isso, pessoal. Muito obrigado. Tchau.